Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia em nosso estudo bíblico do canal de YouTube Pregando o Evangelho de Cristo. E para hoje eu trago uma história muito bonita, bíblica, uma história de fé, de jejum, de oração, de louvor. E vamos a compreender a importância e o poder que tem estas três ações para que Deus haja em nossa vida, mesmo quando diante temos dificuldades que parecem difíceis de resolver. Mas, antes que tudo, para aquele que não me conhece, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te convido a dar like aqui no vídeo e a compartilhar em todas as redes sociais. Inscreve-te no canal, ativa o sininho para que os próximos vídeos cheguem primeiramente a você e te convido também a ir lá no meu canal de Facebook Pregando o Evangelho de Cristo, onde eu posto todos os dias devocionais diários, conteúdo interessante, e no meu grupo de Facebook A Palavra de Deus Salva, que também está cheio de conteúdo interessante. Estamos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Já estamos no livro de Êxodos do Antigo Testamento e no livro de Marcos no Novo Testamento. Então, meus queridos, vai lá, curte, compartilha, lembra que Jesus está voltando e que o Senhor se agrada daqueles que perseveram no estudo, na oração e na análise e colocação em prática da sua palavra. Vamos começar, meus amores? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nos versículos 1 até 6. E lá está escrito: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá, na época, era rei em Judá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Glória a Deus, meus amores. Meus queridos, a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o nosso adversário e vive ao nosso redor procurando uma oportunidade para nos atacar. Isso significa que por mais que você ande no caminho do Senhor, por mais que você faça a vontade de Deus, uma hora nós vamos ter que enfrentar o inimigo cara a cara. E era justamente isso o que estava acontecendo com o rei Josafá, aqui nessa passagem. Apesar dele ser um homem justo e bom, apesar dele ser um homem de Deus, o inimigo havia se levantado contra a vida dele. O que Josafá fez diante dessa situação? Ele colocou a fé dele em ação. E como é que ele fez isso? Como é que ele fez? Como é
que nós podemos colocar a nossa fé em ação. Vamos a ver, meus amores. Em primeiro lugar, Josafá colocou a fé em ação quando ele venceu o medo. Nos versículos 2 e 3, que a gente acabou de ler do livro de 2ª Crônica, no capítulo 20, está escrito: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazão Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. No versículo 2 está escrito que uma multidão de inimigos estava vindo do mar e da Síria em direção ao povo de Deus. E no versículo 3 continua dizendo que por causa disso o rei Josafá teve medo. E eu quero te dizer que a estratégia de Satanás não muda. Tudo o que ele faz é para gerar medo em nós. Tudo o que ele faz é para amedrontar você. E sabe por quê? Porque ele sabe que o medo tem o poder de nos paralisar. E na verdade, o medo em si não é o problema. Muitos homens de Deus na Bíblia tiveram medo. O grande problema é quando esse medo consegue nos paralisar, consegue nos impedir de avançar, consegue nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Você já parou para pensar o tanto de coisas que você deixou de fazer por causa do medo? Quantas pessoas que poderiam ter sido salvas com a pregação do Evangelho e você não fez por causa do medo? Quantos negócios você poderia ter começado, mas não começou porque teve medo de não dar certo? Eu lembro de muitos na minha vida. Quantos projetos que eram de Deus para a sua vida, mas que nunca saíram do papel porque você teve medo de sair da sua zona de conforto. Se você não tiver cuidado, o medo pode controlar completamente a sua vida. Mas sabe o que é melhor de tudo nessa história? É que mesmo diante de um desafio tão grande, mesmo com o coração cheio de medo, o rei Josafá se posicionou e foi para a guerra. Ele não deixou que o medo o paralisasse. Existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e as que não têm sucesso. A semelhança é que ambas têm medo. E a diferença é que as de sucesso não se paralisam por ele e tomam uma atitude, independentemente do que estiverem sentindo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória ao Senhor.
Aleluia. Em segundo lugar, nós colocamos a nossa fé em ação quando nós agimos de acordo com a nossa fé. No começo, ao receber a notícia ruim, o rei Josafá não sabia ao certo o que fazer diante daquela situação. Ele se sentiu certamente impotente, completamente limitado e sem recursos diante dos inimigos. Eram 3 povos que estavam marchando contra ele. Então a Bíblia diz que ele e todo o povo de Judá e Jerusalém começaram a jejuar e orar buscando uma solução em Deus. É isso o que está escrito no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Porque eles agiram dessa maneira, meus queridos? Por quê? Por que foi que eles decidiram orar e jejuar e buscar a Deus? Eu te pergunto. Porque a fé deles estava no Senhor. Porque eles acreditavam que o Senhor poderia resolver o problema deles. E tem mais. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus respondeu. Deus respondeu a oração do povo, dizendo no versículo 15 e 16 assim. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Cis. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Perceba que o Senhor falou 3 coisas aqui para eles. Primeiro ele disse que ele disse para o povo não ter medo dos inimigos. Depois, a Bíblia diz que a peleja não era do povo, e sim de Deus. E terceiro, no final, o Senhor disse que para que eles fossem para a guerra. Nós precisamos entender que a fé é muito mais do que uma afirmação positiva. A fé é muito mais do que você ser otimista. A fé é muito mais do que você simplesmente dizer que confia em Deus. A fé é uma atitude que nós temos de ir para a batalha crendo que a guerra é do Senhor e crendo que Ele vai fazer. Não adianta nada dizer que tem fé em Deus se você não tem disposição de caminhar em direção a essa fé. Como é que Josafá demonstrou fé dele? Como é que ele demonstrou a fé dele? Saindo para a batalha, mesmo em menor quantidade. Como foi que Moisés demonstrou a fé dele diante do Mar Vermelho? Andando em direção ao mar, batendo o caiado na água e crendo que o Senhor iria abrir. Como foi que Pedro
demonstrou a fé dele e caminhou sobre as águas. Saindo do barco, a fé sempre vai requer de nós uma atitude. Não é verdade? E por fim, Josafá colocou a fé dele em ação quando louvou a Deus, mesmo diante dos seus inimigos. Olha o que está escrito a partir do versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, meus queridos. Se você quer vencer uma guerra, você tem que mandar os melhores soldados à frente do combate, não é verdade? Só que aqui nessa passagem, nós percebemos que Josafá fez o contrário. Ele não mudou, ele não mandou que os melhores soldados fossem à frente do exército. Ele mandou que os músicos fossem marchando na frente, cantando músicas e louvando a Deus. Você pode achar que é loucura, mas sabe por que ele fez isso? Porque ele estava colocando a fé dele em ação. Porque ele sabia que a vitória já era dele. E porque ele sabia do poder que o louvor tem. Às vezes nós não temos revelação do porquê nós temos um momento de louvor no culto. Muitas pessoas dizem que o louvor é apenas um momento para preparar nosso coração para receber a palavra. Eu creio que ele nos prepara sim para a palavra. Só que muito mais do que isso, o louvor tem poder de atrair a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto nós louvamos a Deus, algo no mundo espiritual está acontecendo. Inimigos estão sendo derrotados. Portas estão sendo abertas. Cadeias estão sendo quebradas. O favor de Deus está sendo liberado. Paulo disse que enquanto louvamos, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso, jamais subestime o valor do louvor. E o rei Josafá sabia disso. Olha o que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Nessa passagem, o povo de Deus tinha que enfrentar os inimigos cananeus. E então eles consultaram o Senhor perguntando: Senhor, qual tribo vai subir primeiro contra os inimigos? E Deus respondeu: Judá vai subir primeiro. Até aqui pode parecer que não tem nada demais, mas existe um motivo muito especial para Deus dizer que Judá deveria ir primeiro. O nome Judá significa louvor. Então,
Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para o povo naquele dia é que o louvor tem que vir primeiro. A primeira coisa que você deve fazer diante das dificuldades, diante dos seus inimigos, é louvar a Deus. Sempre que nós temos o coração disposto a louvar o Senhor no meio das dificuldades, quando nós honramos a Deus diante dos homens, diante da nossa família, diante dos nossos inimigos, com o nosso louvor, grandes coisas acontecem. Continuando a nossa história do rei Josafá, olha o que está escrito. Continuando a história nos versículos 22, 23 e 24. Olha essa maravilha. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Glória a Deus. Olha o que um jejum, uma oração confiante e quebrantada ante o Senhor e um louvor fez. Os hebreus, o povo de Judá, não bateu uma espada contra o inimigo. Não teve um morto. O Senhor causou uma confusão tão grande nos três exércitos que eles se atacaram um contra o outro e deixaram tanta riqueza no campo de batalha que eu acho que eles não conseguiram nem levar tudo para Jerusalém. Meus queridos, há poder na oração, há poder na palavra, há poder no jejum e há poder também no nosso louvor. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai querido, para Te adorar, para Te pedir que nos perdoes todos os nossos pecados e iniquidades, para que nos dê a oportunidade de Te adorar, de Te louvar, para que o Teu poder, para que o Teu Espírito desça em nós e possamos completar todas as nossas missões, possamos enfrentar todas as nossas batalhas, possamos enfrentar todos os nossos inimigos, porque sabemos que a batalha que hoje estamos lutando não é nossa, é do Senhor, porque essa é a sua promessa. E nós só temos que colocar a nossa fé em ação, Pai, e ir à batalha com a certeza da vitória. Porque o Senhor abriu o mar, porque o Senhor vai abrir o mar para nós, porque o Senhor vai causar confusão em nossos inimigos, porque o Senhor nos vai dar os despojos de uma guerra que já é sua e que o Senhor venceu. Lá na cruz do Calvário, o Senhor foi lá, foi despedaçado, foi destruído, foi esmagado, foi cortado, foi chicoteado, foi cuspido, mas o diabo foi pisado. E a vitória de cada um de nós que o Te aceitou como Senhor e Salvador já está escrita com caneta de ouro no livro da vida. A salvação eterna
e morar eternamente em glória com o Senhor. As batalhas aqui da terra não são nada com a batalha que o Senhor ganhou para nós. Mas procurai primeiro as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de te louvar, de te adorar e de estudar e analisar e colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que lindo, meus amores. Eu fico com muito amor, com muito desejo que chegue este dia de estudo. Porque sei que você vai ser edificado tanto como eu estou sendo. E sei que ambos seremos canais de bênção do Senhor para colocar esta palavra de fé e de amor naqueles que ainda estão em trevas e que necessitam de um Salvador. Até o próximo devocional. Até o próximo estudo, meus queridos. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.